Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Café com a Nath. Ó, ai, muito bem! Então, a gente está aqui, ó, no quarto episódio. Esse quarto episódio representa, porque, lembrando, se você chegou até aqui, você já traçou seu objetivo. Já traçou, você já pensou onde você está, para onde você quer ir, né? Onde você quer chegar. E depois disso tudo, você pensou como viabilizar? Então você pensou no seu plano. Então vem comigo que essa é uma sequência. Se você não pegou essa sequência, te super recomendo pegar desde o primeiro episódio, que é sobre mentoria especial para as mulheres. Então essa eu fiz assim, ó. Essa é do coração, gente. E aí a gente vai falar do que hoje? A gente vai falar do business model pessoal. Por que esse pessoal? Por quê? Da onde ele vem? Porque eles comem? Da onde? Ele vem, é lá de trás de uma coisa importante chamada Business Model Generation. Esse Business Model, nós não vamos falar dele aqui, porque ele é para viabilizar negócio. Então hoje a gente vai falar de viabilizar você. Ó, viabilizar você. Combinou, não pensei nisso, mas está no roteiro. Viabilizar você. Como é que a gente viabiliza você? A gente tem que pensar primeiro o seguinte, a grande pergunta que fica, antes de eu começar e rodar essa vinheta, fica, pega aqui, alguém já te procurou nesses últimos 2 anos profissionalmente? Pegou? Então, para discorrer sobre ela e para a gente adentrar esse mundo do Canvas Personal, vem comigo e aí curte o canal. Peraí, curte, recomenda, coloca o sininho, se o sininho não rola, que aí você sabe quando chegou, você tem esse insider, muito bem. E aí comenta, me conta também o que mais que você está querendo ouvir, se você está curtindo essa sessão de vídeos, essa retórica toda. Muito bem, agora vou dar a vinheta, tá? Então vem comigo, porque hoje a gente vai falar desse tal do Canvas pessoal. Então, para começar por ele, que eu acho que faz muito sentido, vamos colocar em algum lugar aqui esse livro, tá? Então, para quem quiser entender mais, ler sobre, fique à vontade. Então, estamos colocando em algum lugar por aqui. Aqui. Vamos então contar um pouco mais sobre ele? Então, primeiro contando assim para vocês que essa é uma ferramenta que eu já apliquei em alguns momentos da minha vida, tá? E da minha carreira. E ela, primeira coisa muito legal que gera, tá? Ela te faz refletir. Porque a gente tem que buscar algumas coisas que nos fazem refletir. Então, essa é uma forma, eu diria até que é uma ferramenta que está na tua mão, de você poder refletir sobre a tua carreira. Então, primeiro ponto que agrega. E aí, pensando sobre ela aqui, vamos seguir esse fluxo, tá? A primeira pergunta que você tem que se fazer é: não o cliente, diferente do que tem no Business Model Generation, você tem que fazer sobre você. Você está no centro. Então, até para ficar fácil, tá? Você começa pelo centro aqui. Essa é aquela parte de valor que a gente diz. Então, quando você pensa sobre como você ajuda, vou pensar assim: eu posso ajudar porque eu tenho um conhecimento bom desse mercado. No meu caso, eu tenho conhecimento do mercado financeiro. Legal, isso pode ter um valor, tá? Você pode, por exemplo, dizer que você tem um network incrível, então o valor que você tem são os grandes contatos, conexões que você tem com o mercado, com pessoas de fora, com consultores, com educadores, enfim. Então, essa pode ser também uma diferença. Estou dando alguns exemplos para você chegar em você. E você, mulher, você pode pensar o seguinte: eu sou uma das únicas mulheres que tenho, por exemplo, bagagem e experiência no setor automobilístico. Puxa, isso também é um valor. Por quê? Porque eu tenho mais mulheres nessa cadência e nessa liderança, mais pessoas que possam inspirar e mais pessoas que o mercado também pode buscar como, sim, diversidade nessa liderança. Olha que bacana, olha quanta coisa que a gente pode absorver disso aqui. Depois daqui, você se pergunta, tá, como eu ajudo? Eu posso também pensar na sequência quem eu ajudo. Eu acho que essa é uma sequência bem legal de lidar com esse Canvas. Por quê?
quem eu ajudo é o princípio de tudo, porque se você tiver 1000 coisas, olha que legal, eu sou boa aqui em fazer esse negócio. Ah, ninguém vai usar isso aqui. Ah, eu sou ótima em criar controles para Sblubbles. Ah, ninguém vai utilizar isso aqui. Então, se você não tem quem usa aquilo que você gera de valor, não adianta nada. Então vamos pensar o seguinte: quem que você ajuda? Esse é o teu cliente. Quem que você vai beneficiar com esse seu conhecimento? Você pode beneficiar, por exemplo, empresas não só locais, nacionais, como empresas multinacionais. Você pode ampliar isso. Então, se você aqui, né, ajuda, porque você tem um conhecimento de liderança, fala super inglês, tem aí uma prática, uma expertise no mercado internacional, isso aqui, ó, você vai poder expandir esse apoio. Então, vão ter mais possibilidades para você. Olha que coisa bacana. Pode trabalhar numa, por exemplo, consultoria, e aí uma consultoria, hoje, normalmente, é uma consultoria que presta serviços para clientes locais e internacionais. Então, pode ser em qualquer tipo de consultoria, desde aquelas mais boutiques até as maiores. Pode ser, por exemplo, algum tipo de serviço onde você tenha que falar inglês. Então, se essa pessoa tem uma fluência, já tem um expertise aí com empresas globais ou internacionais, pô, que legal! Ela pode participar de questões aí, fóruns, etc., e fala inglês. E aí, depois disso, para onde você vai? Então, veio aqui, foi aqui, bloco 2, vamos colocar até para ficar fácil? Bloco 1, bloco 2, agora vamos para esse bloco 3, tá? Passamos pelo 1 e 2, e o que ele diz, esse 3? Ele diz o seguinte, vamos pensar nessa mulher, né? Essa mulher, ela tem aqui uma capacidade de comunicação absurda. Por quê? Porque se ela vem do segmento automobilístico e teve qualquer liderança, a gente está falando de muitas pessoas, normalmente de grupos grandes. Então, a habilidade de comunicação e falar em público, ela é chave para esse negócio. Vamos pensar em outra habilidade aqui que ela pode ter. Ela sabe articular em diferentes níveis ali de pessoas, né? Então, por quê? Porque você tem desde executivos, pessoas que têm uma linguagem talvez mais sofisticada, até o chão de fábrica, que precisa acontecer, e se eu não conversar com essa turma, eu não tenho efetividade na minha entrega. Então, isso aqui faz a diferença. É 3 ou é a terceira? Falta a terceira. É isso. Terceira aqui, que eu posso dar de exemplo, é o seguinte. Aqui também eu posso ter uma vantagem de ser uma pessoa super relacional. Então, essa parte do relacionamento, essa parte talvez mais política, também é uma habilidade. Ainda mais nesse mercado e nesse segmento, como a gente está dando aqui o exemplo. E aí, qual é a sequência que a gente tem? Agora, falando aqui das atividades-chave, que atividade-chave você tem que ter para desempenhar tudo isso? Bom, primeiro, você tem que conversar com as pessoas, né? Se você está aí apta para ser uma líder e liderar dentro desse segmento, como é que eu converso com essas pessoas? Então, eu tenho que escrever, eu tenho que me relacionar com as mídias sociais, porque, de alguma forma, as pessoas precisam saber o que eu estou fazendo, o que eu estou desempenhando, né? Então, eu tenho que, ao mesmo tempo, ter o meu perfil, qual é a minha marca, como é que eu vou estar divulgando as coisas que eu estou fazendo como líder, né? Então, isso aqui é básico como atividade-chave. E agora, falando do quinto bloco, quem ajuda você? Quem ajuda você podem ser a sua rede, né, de contatos. Então, pessoas que você trabalhou, ex-parceiros também, fornecedores, amigos, na verdade, que estão nesse mercado, né, que trabalham no mesmo mercado que você. Então, pense sobre pessoas que podem te ajudar a desempenhar essa função, né, e essa liderança. E nesse sexto bloco, pensar como vocês interagem. Então, qual é o formato? É um formato mais espontâneo? É uma forma mais carismática, né? Então, é através de um personagem, né? Então, eu faço um formato ali de quadro, sei lá, uma exposição de mídia. Enfim, qual é o formato dessa interação?
E aí o sétimo bloco que a gente chama de channels também. Que channels é? Por onde vocês interagem? Qual é o canal? Qual é o mecanismo de interação? Então pode ser através das mídias sociais, pode ser através de um grupo, pode ser através, por exemplo, de grupos, mulheres, por exemplo, grupos de mulheres que têm interesses comuns ou de determinado segmento, ou pensando, aquela mulher que trabalha no automobilístico, como tem grupos ligados a esse segmento que podem extrapolar, inclusive, né? Porque a gente está falando de internet, a questão local. E vamos pensar a sequência aqui desse 8 e 9, que tem uma relação grande um com o outro. Tudo isso aqui vai te gerar que esforço, que custo. Porque se você está fazendo o que você não gosta também, isso vai pesar muito mais. Então aqui pensar o seguinte, pode ser um custo de, nossa, eu tenho que agora ter o premium de várias mídias sociais que eu já tinha simples, então agora eu tenho que ter modelo premium. Eu tenho que assinar, sei lá, um modelo de apresentações para isso facilitar um Canva da vida, não Canvas, mas um Canva. O que você precisa ter de geração de até custo aqui? Isso aí vai representar um custo para você e que vale a pena e que está alinhado ao teu propósito. Porque no final, pensando no lado profissional, senão a gente estaria talvez na praia tomando, né, uma caipirinha, a gente precisa ganhar dinheiro. Então, como é que a gente rentabiliza tudo isso? E aí, a visão do business model, quando a gente fala desse todo aqui, é rentabilização. Então, por exemplo, numa última palestra que eu vi o Alexander, que é uma das pessoas aí que escreve esse livro, dizer, o que você tem que ganhar pensa, se você é empreendedor, pensa no modelo escalável. Se você trabalha numa empresa de agronegócio, você tem que estar super antenado com esse mercado e como que funciona todas as, sei lá, safras e, né, no ano. Qual é essa régua de safras? Tudo que você tem interesse em rentabilizar, em crescer, qual é o mecanismo de crescimento e evolução disso? Tem que valer a pena, certo? Então, isso tem que estar alinhado ao teu propósito. Você vai ter, provavelmente, um custo aqui com premium de mídias sociais. Você vai ter um custo com a tua formação, então talvez ter que fazer um MBA, vai fazer um curso de inglês para ficar ainda melhor nessa história. Então, quando a gente está falando de uma carreira internacional, como a gente está dando exemplo aqui, é pensar, puxa, o meu inglês tem que ficar perfeito, então eu vou ter que ter esse esforço também. Então, o que vai representar o teu esforço? E aí, no final, você tem que pensar se vale a pena? Estou deixando os meus filhos para isso, eu estou, sei lá, me dedicando a viagens para isso, tem que valer a pena, tem que estar antenado ao teu propósito, né? Então, não precisa ser assim, o sonho, não é sonho, aterrissando, precisa estar alinhado ao que você definiu como objetivo. E aqui, não menos importante, no final, a conta tem que bater. Então, o que você ganha com tudo isso, né? Qual é o saldão aí da história? Então, você pode ganhar, assim, pensar a receita, né? Quando a gente fala em modelo de negócio, tá valendo a pena? A remuneração vale a pena? O teu conhecimento, a expansão aí do teu network, né? De crescimento pessoal, tá valendo a pena? Essa pergunta a gente precisa se fazer, porque senão a gente vai estar desconectando aquela conversa de objetivo. E quanto mais você se desconecta, mais vai virar um fardo, né? E não pode virar esse fardo. Tem que ser legal, tem que ser uma jornada bacana, porque o que vale, né, é a jornada. Às vezes a gente está preocupado com lá na frente. Não, preocupa aí em curtir o caminho. E é isso. Isso, produção. Você pesquisou tudo, não tinha... Gente, vou falar, gente, é um tema que não tem, viu? Não tem. Eu pesquisei Canvas para mulheres, Canvas pessoal, não tem, é super pouco. Então, curte essa, aproveita que aqui, ó, tivemos que jambrar bastante, aproveitar todo o conteúdo aí. Eu falei, bom, tem alguma coisa de mais moderno depois de ler os livros? Não tem muita coisa. Então aproveita esse conteúdo, curte,
Coloca a tua opinião, coloca comentários, coisas que você gostaria de ouvir também nessa linha de mentoria, porque a gente vai ter mais um programa para colocar tudo isso em prática. Então, beijão para você, que bom que você me acompanhou, até o próximo. Parará.